pegar esse tempo um pouco mais. Você que está com o seu familiar, dê a mão para o seu familiar. Mesmo você, diácono, você que está trabalhando, dê a mão para o seu familiar. Se porventura você estiver sozinho, dê a mão para nós aqui no altar. Tá? Pastor Marlene, pode ficar à vontade, dar a mão para o pastor Joel aqui. Dê a mão para o seu familiar, não fique sem dar as mãos. Nós vamos apresentar a nossa casa, apresentar a nossa família nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E é o momento que você pode apresentar a sua casa, o seu ente querido. E eu quero aproveitar também, apresentando nesse momento a vida do nosso querido pastor Carlos, que não pôde estar aqui junto com a irmã Ana. Eles me ligaram, ela está com o pastor Carlos indo lá no pronto atendimento. Então vamos aproveitar e apresentar a vida deste casal, desta família, nas mãos de Deus. Feche seus olhos de mãos dadas, oremos a Deus. Soberano Deus, Pai eterno e Senhor, neste momento, Senhor, a sua amada igreja, como uma família, nós oramos, intercedendo uns pelos outros e apresentando a nossa casa, a nossa família nas suas mãos, pedindo ao Pai Todo-Poderoso que o Senhor continue guardando, Senhor, com a tua mão poderosa os nossos lares, a nossa família, visitando os nossos entes queridos, que porventura não estão aqui conosco neste momento. O Senhor, meu Deus, meu Pai, pode alcançá-los com a tua mão de graça e misericórdia. Aonde houver, Senhor, a enfermidade, aonde houver a necessidade de uma cura e uma libertação, alcança, Senhor, com tua mão poderosa nesta noite. Alcança, Senhor, meu Deus, meu Pai, os casamentos, repreendendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, do nosso meio, da nossa família, todo espírito de contenda, frieza, que a tua mão de graça e misericórdia se estenda sobre os casamentos. Alcança as nossas crianças, meu Deus, meu Pai, as tirando, meu Deus, meu Pai, contra todo o dardo do inimigo, livrando as nossas crianças contra todos os propósitos mundanos, meu Deus, protegendo elas na escola, na creche, onde quer que elas forem. Guarda a nossa juventude, Senhor, meu Deus, meu Pai, trazendo-nos para mais perto do Senhor. Que a tua boa mão de provisão continue nos sustentando, dando aos meus irmãos entendimento, para que eles possam, meu Deus, meu Pai, em seus empregos, poderem estar todos os dias glorificando o seu nome com um bom exemplo, para que possa, meu Deus, meu Pai, a sua mão estendida de provisão permanecer através das nossas portas de emprego, meu Deus, meu Pai, trazendo sustento. Alcança a vida da nossa irmã Ana, alcança a vida do pastor Carlos, desta família nessa noite. Senhor, alcança a família O Brasil para Cristo, toda a nossa superintendência, o nosso campo aqui de Botucatu, a nossa igreja sede, o nosso bairro do Jardim Brasil, a cidade de Botucatu, com a tua mão de graça e poder, meu Deus, meu Pai, vai manifestando, meu Deus, meu Pai, o seu poder e glória sobre todos, meu Deus, nessa noite. Assim nós oramos, apresentando em tuas mãos a nossa casa, a nossa família, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém, meus irmãos? Então eu tenho por esse hábito e amo fazer isso, porque a família é o nosso bem maior. Nós temos que estar sempre apresentando elas na mão do Senhor. Eu gostaria já de chamar aqui o pastor Joel à frente, e ainda em pé toda a igreja, estendendo as mãos de uma forma carinhosa, orando. É um gesto singelo, para que Deus mais uma vez o use. Para mim é uma honra, tá, pastor Joel, te receber aqui nessa noite, como instrumento, como canal para as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, o pastor Joel, o nosso pastor superintendente, e eu quero te apresentar o pastor Joel como instrumento nas suas mãos, na certeza de que o Senhor o usará mais uma vez na sua instrumentalidade, e que Ele nos entregue a boa palavra que o Senhor já tem no coração dele, para que os nossos corações sejam alimentados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-lo com as palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, irmãos. Vamos ler a palavra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 13, versículo 19. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 13, versículo 19.
Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Amém. Desde agora vos digo antes que aconteça. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, por este momento festivo, por esse momento de confraternização dos 45 anos dessa igreja. É um momento em que nós nos emocionamos por coisas que fizemos. E também nos emocionamos por coisas que deixamos de fazer. Não é? Então, irmãos, a história ela é contínua, a história se realiza, e graças a Deus que chegamos até aqui. Nós louvamos a Deus por isso, por esse privilégio. Eu quero prestigiar o pastor Orlando Máximo, que é o pastor presidente dessa igreja. Eu estive aqui, irmãos, desde o ano 39. Eu lembro que no ano 40 vocês entraram de joelhos, não foi? O pastor Orlando falou, encerrou uma geração, né? Então eu venho participando desde este ano. Porque no ano 38 eu não estava aqui morando na região ainda. Mas fica aqui a minha homenagem, a minha lembrança. Minha lembrança ao pastor Walter, que família, que realizaram um trabalho extraordinário, que só o céu é capaz de decifrar tudo o que aconteceu. Aqui na terra é impossível que isso aconteça, mas nos céus não é impossível. Para Deus, Ele sabe de tudo. Pastor Moisés, que encerrou o período que Deus concedeu para ele aqui, Deus abençoe grandemente ele também. Estou aqui por convite dele, juntamente com o pastor Orlando, que acabou coincidindo na transição, né? Ele se despediu ontem da igreja, foi isso, e o casal e a família tomaram posse ontem. Então, irmãos, também o meu respeito, também o meu carinho, também as minhas melhores intenções ao pastor Douglas, à irmã Úrsula, como é que chama a menina? Heloísa, que vocês sejam ricamente usados, abençoados e abençoadores deste lugar. O trabalho cresça ricamente na qualidade e na quantidade, em nome do Senhor Jesus. O reino de Deus cresça e prospere. Graças a Deus. Revendo alguns irmãos, sempre me senti muito bem, somos sempre muito bem tratados aqui na Igreja 7. Não posso me queixar disso. Aliás, em nenhum lugar aqui de Botucatu, mas hoje nós estamos aqui na Igreja 7. Lembrando do nosso irmão missionário do Miltinho aí, que também temos algum trânsito juntos lá, né? Então, que Deus abençoe ricamente. Irmãos, quando eu fui convidado para este momento, nós sempre temos a preocupação de trazer uma palavra que seja uma palavra dirigida, seja uma palavra que Deus fale aos nossos corações, uma palavra que alimente a igreja. E eu senti trazer essa mensagem essa noite para os irmãos. Eu quero trazer uma meditação dentro do que Deus me concedeu, dentro da característica que Deus me deu. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos que fique guardada na sua mente, no seu coração, e que produza frutos para a glória de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus dizendo na palavra que
desde agora vou digo, antes que aconteça. Irmãos, irmãs, igreja, Deus sempre fala com a gente. Deus sempre fala com a gente. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não obedecemos, mas Deus sempre fala com a gente. Quantas vezes eu me peguei pensando e dizendo para mim mesmo: olha, Deus me mostrou isso daqui, Deus falou isso para mim, mas eu não soube entender, e agora aconteceu. Mas Ele disse para mim, Ele me mostrou, Ele me fez sentir, Ele me fez saber esta situação. Agora aconteceu assim, mas Ele havia dito, é que eu não soube entender. Então, talvez essa experiência seja a sua também. Então eu vim entender a fineza de Deus, a delicadeza de Deus, de falar e de falar de uma maneira doce, de uma maneira suave. E eu entendi assim: olha, eu preciso me aperfeiçoar em discernir e conhecer a voz de Deus, para que da outra vez, na hora que Deus falar, eu já consiga sentir, já consiga ouvir, discernir a voz de Deus e pronto. Então eu preciso crescer, porque Deus fala. Então Ele sempre fala conosco, irmãos. A questão é que às vezes, irmãos, a gente, sabe, nós temos aquela, eu vou chamar, a síndrome de Natan. Quando o Natan soube que havia um profeta em Israel que curava lepra, ele pegou toda a sua corte, toda a sua comitiva e foi até a casa de Eliseu. E aí, quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu não saiu para receber o Natan, não deu atenção para ele, só deu um recado: falou, manda ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes lá, manda ele. E falou: mas como assim? Eu pensei que ele ia ser recebido, eu pensei que o homem de Deus ia dar um Shazam, pensei que o homem de Deus ia fazer uma coisa extraordinária, ia fazer uma coisa muito bonita, muito espetacular, eu seria curado, e ele me manda, nem me recebe, manda eu ir para o Jordão mergulhar nessas águas sujas. As conselheiras de Natan: vamos lá, rapaz, não tem nada a perder, vamos tentar. Mas às vezes nós queremos também que apareça uma visão, que apareça alguma coisa tão grande. Mas irmãos, Deus, Ele fala, Ele fala comigo num sonho, num versículo, Ele fala com uma criança, Ele fala com uma visão, Ele fala com um profeta que olha para os nossos olhos e fala para nós. Deus, Ele fala numa pregação, Deus, Ele fala num pensamento. Deus, Ele tem a multiforma de falar conosco, e nós precisamos entender que coisas pequenas também são ferramentas de Deus falar conosco. Coisas pequenas, e nós precisamos de estar atentos para a voz de Deus, para aquilo que Deus quer para nós. Eu me lembro lá em Rio Grande da Serra, sabe, às vezes nós queremos a síndrome, né? Nós queremos, tinha lá uma irmã que tudo aquilo que acontecia, ela chegava para o meu sogro e falava assim: Deus já tinha falado comigo, sempre depois que aconteceu. Deus já tinha falado comigo. Aí meu sogro: eu valorizo muito essa irmã, porque é a irmã de Deus. Aí você fala: mas eu falei: sogro, sempre que a irmã vem, ela fala depois. Algum dia ela já chegou antecipando
antecipado, ele disse assim, ó, vai acontecer assim? Ele falou, não. Falou, então, não vejo assim, coisa espetacular nenhuma. Veja coisa espetacular nenhuma. Às vezes é uma vaidade, às vezes é uma ilusão, às vezes é uma... Mas, irmãos, olha, eu quero repetir para os irmãos, Deus fala conosco antes. E nesses 45 anos, Deus sabe, os irmãos sabem quanto tempo tem do seu esforço, da sua dedicação neste lugar, e com certeza Deus falou com a irmã nesses 45 anos, e Deus falou com o irmão nesses 45 anos. Coisas aconteceram porque o irmão obedeceu a voz de Deus, e coisas deixaram de acontecer porque a irmã não obedeceu a voz de Deus. Mas ele falou, com certeza ele falou. Então, irmãos, Deus, o que eu quero falar para os irmãos hoje, uma coisa que eu quero falar para os irmãos, uma fala de Deus hoje, é que nós somos embaixadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, acho que a irmã vai colocar aqui no telão, mas segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então está dizendo lá, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é, irmãos, um embaixador? O que é uma embaixatriz? É um representante de um país em terra estranha. É isso que é um embaixador, é um representante de um país numa terra estranha. Então, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala o quê? Que a nossa pátria está nos céus. Então nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui na terra, mas a nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui como embaixadores, embaixadores do reino de Deus, como embaixadores de Cristo. E isso é uma coisa que tem um significado muito especial na nossa vida. Eu quero te dizer mais uma vez que é uma forma de Deus falar com o Senhor, com a senhora, com você, hoje aqui no aniversário número 45. Você é um embaixador, uma embaixatriz de Cristo aqui na terra. Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê, irmãos? Nós falamos muito assim. Ainda ontem eu estava falando com o pastor Moisés e tocamos no tempo, aliás, no assunto tempo integral. Tempo integral. Eu vim para o tempo integral. Mas, irmãos, na verdade, o tempo integral na obra de Deus, quando a gente fala se é de tempo integral, é um assunto mais administrativo do que espiritual. Um assunto mais administrativo, porque o pastor ele fica ali aos cuidados para fazer um velório, para visitar um enfermo, para ir no cartório, para ir no banco, para atender uma autoridade. A igreja precisa de ter alguém que esteja de prontidão. Pode fechar a porta, só vai vir alguém de 18 horas. Só alguém que prepare os estudos para as pregações. Então temos assuntos administrativos, mas assim, em termos administrativos, ministeriais, algumas pessoas são chamadas para o reino de Deus para se dedicarem integralmente, para não terem uma outra atividade. São chamados tempo integral, administrativo, ministerial. Mas espiritualmente, irmãos, biblicamente falando, espiritualmente, todos nós somos tempo integral no reino de Deus. Eu não sou crente, sabe, a partir das 18 horas, quando eu bato meu cartão e saio do meu serviço.
crente às 14 horas, hora que encerra o meu turno, não. Quando eu trabalho das 6 às 14, ali dentro, eu estou no reino de Deus também. Sou um servo de Deus também. Eu sou uma serva de Deus também. Eu estou ali em tempo integral ali também. Não é? Então, irmãos, é assim. Vamos imaginar os missionários. Ele chega num lugar onde não pode pregar o Evangelho. Então o que ele faz? Abre um salão de beleza. A hora que está cuidando do cabelo das mulheres, da unha das mulheres, da sobrancelha das mulheres, está trabalhando para o Senhor. Um lugar que não pode. Tem lá uma pessoa que é um atleta, ele vai abrir uma escola de futebol. Então, não seria assim lógico dizer para o pastor Emerson Costa, presidente da missão da Vila, pastor Emerson, o missionário lá do Peru, ele está lá, em vez de ele estar evangelizando, dando folheto nas casas, batendo nas portas, fazendo culto doméstico, ele está lá no campo, ensinando futebol para o molecado. Ele não está cumprindo o ministério dele. Vamos chamar esse missionário para corrigir o ritmo dele. Seria correto fazer isso daí, irmãos? Não. Tem missionários nossos que abriram um café em lugares onde não pode pregar o Evangelho. Eles vendem café, pão de queijo. Então lá eles estão como pessoas que estão trabalhando. Então não é porque eles estão lá na escola de futebol ou no salão de beleza que eles não estão lá fazendo a obra missionária. Pelo contrário, é um artifício, pelo contrário, é uma arte, é uma estratégia para que se envolvam com a sociedade, para que se envolvam com as pessoas e ali eles pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Então eles são missionários 24 horas. A gente chega hoje, é domingo, vai para casa, come a pizza, come o hambúrguer, come tal, e amanhã, segunda-feira, é vida que segue. Agora o missionário não, ele está lá, ele 24 horas, na segunda-feira, sabe? Então ele está lá todo o tempo, embora na escola de futebol, embora lá no comércio dele, mas ele está lá de tempo integral para pregar a palavra. E por que nós aqui, irmãos, também não podemos dizer isso? Por que nós também não podemos dizer que somos de tempo integral? Porque o irmão está lá no lugar, trabalhando, com certeza lá tem desviados, com certeza lá tem crentes doentes, machucados, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que estão no meio do caminho, com certeza lá tem pessoas com depressão, com ansiedade, desorientadas na vida. São pessoas que estão lá. Então eu vou dizer assim, isso é problema do pastor, isso é problema da igreja, isso não é problema meu, é isso? Não, irmãos. Se eu sou o embaixador de Cristo, o representante de Cristo, eu fui colocado estrategicamente pelo dono da seara, pelo rei que distribui os embaixadores e as embaixatrizes. Fui colocado lá naquela máquina, do lado daquela pessoa deprimida, para ser um representante do reino. Glória a Deus, aleluia. Para ser um emissário dos céus, para trabalhar ali integralmente. O missionário, ele vai para pregar o tempo todo, mas ele trabalha para misturar com a pregação. Nós não, nós trabalhamos e misturamos com a pregação. Claro que no horário de trabalho nós não faremos isso daí, mas no seu silêncio, no seu testemunho, na hora do almoço, na entrada, na saída, em algum momento, a irmã será luz, o irmão será luz, o irmão será o mensageiro dos céus para aquela alma necessitada. Então nós trabalharemos 24 horas na fila do mercado, na fila do banco, na fila da caixa, sabe, na fila do ônibus. Nós trabalharemos, nós seremos de tempo integral, nós seremos embaixadores de Cristo durante todo o tempo para nós fazermos o reino de Deus.
Jesus está falando, irmãos, comigo e conosco, antes que aconteça. Ele está falando hoje. Enquanto você tem joelhos, enquanto você tem voz, enquanto você tem autonomia, cumpra seu papel de embaixador. Cumpra seu papel de embaixatriz. É isso que diz. O problema, irmãos, é que nós perdemos o foco. Quem estuda a história da igreja sabe que teve uma hora que a coisa desandou. A igreja ficou carnal, o imperador se converteu e a igreja virou ritualista, a igreja virou um comércio. Isso daí nos anos 400, 500, era na verdade no decorrer da história da igreja. E algumas pessoas resolveram se isolar para se consagrar a Deus. Aí que surgiram os eremitas, os ermitões, as pessoas que fizeram os monastérios. A gente vê nessas séries da televisão, igrejas que são construídas em buracos, igrejas que são construídas em montanhas, em alto de morro, que sobe com corda. O que é? A tentativa de se isolar, de se consagrar a Deus. Então, algumas pessoas começaram a fazer isso daí. Aí surgiram os monges, toda essa história aí que na história da igreja nós vemos. E lá eles plantavam para comer, para viver. E aí sobrava alguma coisinha, sobrava alguma. Aí sobrou de novo. O que eles fizeram? Aí eles começaram a trocar aquilo que sobrava, vender aquilo que sobrava. E aí depois no outono, vamos plantar mais um pouquinho, porque aí a gente vende mais um pouquinho. Daqui a pouco vamos plantar mais um pouquinho. Daqui a pouco comia metade, sobrava não um pouquinho, mas sobrava outro tanto. Daqui a pouco eles começaram a se dedicar. Daqui a pouco aquelas pessoas que foram para os monastérios para se isolar e se consagrar a Deus, se envolveram tanto com as plantações, com o comércio, com o lucro, que eles se desvirtuaram. Aqueles que foram para se consagrar a Deus foram tragados pelo lucro das plantações que sobraram, e agora igualmente eles foram absorvidos pelas riquezas deste mundo, pelo poder do dinheiro, e passaram a ter uma vida comercial, abandonaram o monastério, passaram a ser ricos comerciantes e mudaram o foco. Então é isso que acontece. Por quê? O Senhor não está mandando ninguém sair do emprego, mas não é para fazer igual a esses monges. Nós estamos lá ganhando o pão de cada dia, deve ganhar o pão de cada dia, mas devemos de saber e nos conscientizar que o foco principal é: eu sou um missionário aqui. A minha prioridade não é ser mecânico, não é ser costureiro, não é ser engenheiro, não é ser enfermeiro, não é ser médico. Eu não posso colocar o dinheiro, eu não posso colocar esta vida, este mundo na frente. Eu sou aqui um embaixador, eu estou aqui estrategicamente, um agente secreto de Deus para fazer uma obra. Se eu colocar o que sobra como excedente e colocar o meu coração na confissão e não no ministério que Deus me deu, eu estou desperdiçando uma oportunidade que Deus me dá. Estou desperdiçando uma oportunidade. Então, irmãos, olha, é certeza que um dia o ímpio que está lá hoje todo valente, todo cheio de vida, todo cheio de saúde, xingando a Deus, dando tiro no alto, tentando matar Deus, todo arrogante, vai passar 10 anos, 50 anos, 100 anos. É certeza que um dia, a hora que ele estiver diante do juízo final, diante do trono branco, a hora que ele ver a vida e a hora que ele ver a morte, a hora que ele ver a vida eterna e a morte eterna, é certeza que ele se arrependerá, que ela se arrependerá. É só uma questão de tempo. É certeza que a arrogância de homens e mulheres cairá por terra e eles
se arrependerão. É certo que isso acontecerá. Estão vivendo hoje a vida como se fossem eternos. Como se fossem eternos. Mas são mortais. Todos nós somos mortais. Estão vivendo como se não enfraquecessem, como se não adoecessem, mas vão enfraquecer e vão. Então um dia eles vão cair em si. Quando estiverem na condenação eterna, é certeza que eles se arrependerão. Ah, se eu soubesse disso, como eu sei agora, eu teria tomado um caminho diferente. Sim ou não, irmãos? Sim. Então é certeza que essas pessoas, na hora que caírem em si, vão se lamentar. E é certo também, irmãos, que nós, como crentes, também vamos nos lamentar quando nós enxergarmos o que é a glória, quando nós enxergarmos o que é uma alma salva, quando nós enxergarmos o que é uma alma que mesmo caidinha, mas fica na presença do Senhor, quando nós enxergarmos o que é o reino de Deus, o que é o coral de Deus, o que é, sabe, a nova Jerusalém, o que é o trono de Deus, o que é o céu, o que é a eternidade, quando nós contemplarmos, irmãos, a glória de Deus, é certeza que nós teremos um sentimento: por que eu não me dediquei mais? É certeza que haverá uma lamentação. Por que eu me embriaguei? Por que eu não fui um missionário melhor? Por que eu não fui alguém melhor? É certeza que isso acontecerá. E aí nós vamos pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha história? O que eu fiz da oportunidade que Deus me deu? O que eu fiz da oportunidade que Deus me deu? Hoje, irmãos, todos nós temos uma oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. Só, irmãos, que nós podemos estar nos sentindo fracos, doentes, debilitados, totalmente desmotivados. Isso acontece na minha vida e na sua vida também. Mas, irmãos, quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de renovo. Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos doentes, e a gente olha aquele churrasco, aquela feijoada, aquela massa, aquela sobremesa, meu Deus, não desce nada. O que nós fazemos, irmãos? Meu Deus, eu vou no médico, eu perdi o apetite. Não é isso que nós fazemos? A gente corre atrás, a gente não se conforma de não ver aquela comida e não sentir o apetite. Então nós corremos atrás, irmãos. Quero te dizer, falta de saúde, também dá falta de apetite, também a gente corre para o doutor. Irmãos, o doutor Jesus continua curando, continua restaurando, continua renovando mentes, renovando corações, continua dando sabor. Ele continua fazendo isso daí, para que a nossa história, para que a nossa vida, para que a nossa oportunidade não seja jogada fora. Porque é certeza, a hora que o ímpio ver o lago de fogo, ele vai dizer: o que eu fiz? Certeza que ele vai se arrepender. E a hora, irmãos, que nós vermos também o que nós poderíamos ter feito a mais, nós também vamos. E Deus, irmãos, Ele quer me dar, Ele quer te dar uma história melhor, maior, uma história mais bonita. Ele quer fazer isso aí. Então, irmãos, não é para o pastor, é para mim, que sou tempo integral. Eu não sou crente domingo das 19 às 21, e nem quinta-feira das 19h30 às 20. Eu sou crente salvo em Cristo. Eu tenho uma eternidade com Deus pela minha frente. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então, já indo para a conclusão, eu digo assim: olha, Deus fala antes. A gente mesmo, sabe, chega uma hora, pode ver lá em Jeremias capítulo 7, pode ver lá.
Está escrito assim, ó, Jeremias, vai lá, prega a minha palavra, ninguém te ouvirá, e depois você volta. Olha que interessante, irmãos. Deus falou com Jeremias. Por que Deus sabia que ninguém ouviria? Por que Deus mandou Jeremias falar? Documento, irmãos. Oportunidade. Sabe? Oportunidade. Falar antes. Então o Senhor fala, vai lá, Jeremias, fala, ninguém te ouvirá, e depois você volta. Então, irmãos, ainda que não seja ouvido, Deus falou, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale a minha palavra. Glória a Deus. Tá, sabe, irmão? Então Deus, Ele fala. Irmã, 45 anos, pessoas erraram, homens erraram, mulheres erraram, porque não há quem não peque. E aí eu falei, vou tomar essa atitude, e descontou em Deus. Coisas que pessoas fizeram, nós descontamos em Deus. E sabe quem perde? A gente. A outra pessoa segue a vida dela. Sabe quem perde? Pessoas que poderiam ser alcançadas, enriquecidas pelo nosso ministério. Se nós pudéssemos voltar nesses 45 anos, tivesse lá naquele dia, o que eu faria diferente? O que nós faríamos diferente? Não dá mais para voltar esses 45 anos. Mas a partir do dia 25 de fevereiro de 2024, aí dá para ter uma mudança. Aí dá. Porque, irmão, olha, pensa bem. Pensa bem. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fez coisas extraordinárias. Hoje, com avião, com jato, com ônibus, com internet, com carro, com WhatsApp, com tudo, ninguém consegue superar aquilo que Paulo fez com embarcações à vela, aquilo que Paulo fez andando e a cavalo, e carro de boi. Ninguém consegue fazer o que Paulo fez praticamente a pé. E quem estuda a Bíblia sabe o território enorme que o apóstolo Paulo trabalhou nos anos dele. Por que, irmãos, que Paulo fez o que fez? Olha, vocês imaginem bem uma pessoa que está diante do lago de fogo, no juízo final, já prestes a entrar no estado eterno. Se ele pudesse voltar, será que ele cometeria os mesmos erros? Cremos que não, não é, irmãos? Teria uma vida diferente. Então, quer dizer, olha o que aconteceu. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas que não se escreve, não tem palavra para se descrever. É como descrever um sabor, um cheiro, não dá para descrever. Paulo viu. Então, irmãos, quando Paulo foi arrebatado e voltou, quando ele viu que é do outro lado, ele falou, o negócio é bom demais. Ele falou, para mim morrer é lucro, viver é ganho, e morrer é lucro. Eu não me proponho a saber nada mais do que a Cristo ressuscitado. E Paulo trabalhou, se dedicou e fez o que ele fez. Ele fala, no entanto, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele fala, mas uma coisa é certa, Paulo viu o outro lado, e a hora que ele voltou para cá, ele fala, eu não vou me dedicar a esse mundo, eu vou me dedicar àquele mundo, vou me dedicar ao reino dos céus. Paulo viu o outro lado, ele sabia que era bom. Agora, irmãos, eu preciso acreditar, Jesus está falando hoje, o outro lado é bom. Se nós criarmos raízes nessa terra, nós estaremos perdendo uma oportunidade. Eu consigo fazer isso do jeitinho que eu estou falando? É claro que não, mas pelo menos eu estou lutando para ser assim, para vencer, sabe, as paixões que nós temos.
Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas sabe quando o cachorro puxa assim, quer, a gente prende? Então Deus precisa ver em mim e fala assim: pelo menos ele está tentando, pelo menos ela está querendo. Não é dar de ombro e falar: eu não quero nem saber, não. Senhor, eu estou assim, mas eu não me conformo, eu quero viver com o reino de Deus. Então Paulo, irmãos, ele fez porque ele viu. Ele viu e falou: a coisa é boa. E outra coisa, irmãos, para já encerrando, que Deus falou comigo: o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. O rico viveu esplendorosamente, tudo de bom nessa terra. Nada, a Bíblia não tem nada contra os ricos, nada de bom, nada contra quem tem tudo de bom. Porém, está dizendo lá do outro lado, está dizendo que lá do outro lado, quando o rico não alcançou a vida eterna, quando ele não alcançou a salvação, está dizendo que ele teve ele pediu para colocar uma gota d'água na língua dele, ele pediu para ir junto pediu um refrigério. Aí a hora que ele não conseguiu nada daquilo, ele fez uma coisa que sempre me chamou a atenção. Irmãos, irmãs, ele não se preocupou com as fazendas dele, ele não se preocupou com o gado leiteiro dele, com as ovelhas dele, ele não se preocupou com as terras dele, com as colheitas dele, ele não se preocupou com o dinheiro que estava com o banqueiro, ele não se preocupou com os aluguéis que ele recebeu, ele não se preocupou com os empregados, ele não se preocupou com os projetos dele. O rico estava lá do outro lado, ele, sabe, para nós hoje assim, estaria preocupado com o quê? Então, quando ele estava lá do outro lado, ele teve uma preocupação, Pai Abraão, os meus irmãos. Essa foi a preocupação dele. Então, irmãos, se este rico pudesse voltar como Paulo voltou da glória, como seria este rico? Talvez ele não se preocuparia tanto com o gado como se preocupou, com as terras como se preocupou, com as plantações como se preocupou. Talvez ele continuaria tendo tudo que ele tem, fazendo tudo que ele fazia, mas entendendo: olha, eu estou fazendo tudo isso, mas isso é um disfarce. Deus colocou isso na minha mão, Deus colocou isso, Deus, como um disfarce para eu glorificar a Ele, para ser um instrumento integral, de tempo integral na presença dEle. Talvez, irmãos, e eu acredito nisso, ele voltaria como um homem diferente, ele voltaria como um apóstolo Paulo. Então, irmãos, pode usar um termo comigo? Use, irmão, mas não é para pisar em outra pessoa, é ser melhor, sabe? Pode ter um carro bom, tem um carro bom, pode ter uma casa boa, tem uma casa boa, mas não é para humilhar, não é para se sobressair, não é para vanglória, não é isso. Será que se ele voltasse, ele ia se preocupar em ter os carros de boi mais bonitos? Será que se o rico pudesse voltar, ele ia querer ter a casa mais bonita, a fazenda mais bonita? Não, ele ia querer ter roupa, ter uma casa para morar, mas a vida dele ia ser o quê? Jesus, Jesus e Jesus. Céu, céu e céu. Ele falou: os meus irmãos. Ele viu que tudo ficou para trás. Então eu acredito que se ele pudesse voltar, ele seria uma pessoa diferente daquele que só se dedicou às coisas dessa vida. Irmãos, eu não posso mais resgatar os 45 anos ou os anos que eu participei desses 45 anos, mas agora virão outros 45 anos.
e eu possa ter uma nova história. Eu não preciso morrer ou ser arrebatado para o céu para depois voltar. Jesus está falando antes. É assim. É assim. É desse jeito. E quem não se dedica, com certeza um dia se arrependerá. Por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz mais? Por que eu não trabalhei nesse projeto tão sublime? Porque tudo passa, irmãos. É só a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que permanece. Tudo passa. Não é para nossa glória. Então, irmãos, olha, esse é um dos pensamentos que norteiam a minha vida. A hora que eu estou assim, desorientado, confusão de pensamentos, confusão de sentimentos, sabe? Fraqueza física, fraqueza emocional, desanimado. Eu percebo que estou carnal, estou errando, se sente incompreendido, sabe? As maiores crises que nós passamos, todos nós passamos. Quando eu lembro, por exemplo, dessa mensagem, isso me ajuda a caminhar um pouco mais, perdoar um pouco mais, a assistir um pouco mais, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus que restaura, é um Deus que dá a alegria de pregar de novo, de cantar de novo, de contribuir de novo, de dirigir de novo, de pastorear de novo. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Eu não sei fazer isso, mas Ele sabe. Porque eu preciso ter contato com Ele, uma conversa séria com Ele. É isso que eu preciso de ter. Vamos, então, eu falo antes. Deus fala antecipado, Ele fala antes para a gente. E Deus quer que eu, que você, que o senhor, que a senhora, todos nós temos uma história bonita, que a gente não jogue a nossa vida fora. Isso é sério, gente, é muito sério, né? Então que venham mais 45 anos com Deus na frente. Aqui nós estamos aqui nessas instalações, com esse povo, como resultado do trabalho de alguém que Deus usou. E outras pessoas virão, outras coisas acontecerão, e os braços de Deus, as cabeças de Deus, as bocas de Deus, os agentes de Deus estão aqui. Glória a Deus por isso. Então que Deus prospere, multiplique e confirme em nome de Jesus. Então, foi esta meditação que Deus colocou no meu coração quando o pastor Moisés me falou assim: olha, eu vou te convidar para ir. Tá bom? Irmãos, recebem em nome de Jesus, irmãos, amém? Amém. Deus te abençoe ricamente. Pastor Douglas, obrigado pela gentileza, pela fineza. Que Deus abençoe muito, muito mesmo, em todos os sentidos, todos os dias que Ele nos mantiver em bom com a sua família. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela educação, pela gentileza. Vamos aplaudir ao nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos abençoados nessa noite. Não vamos nos colocar em pé, darmos encerramento nesse culto, nesse culto abençoado, terminando aqui as nossas festividades, esses 2 dias em que nós fomos ministrados com 2 palavras poderosas, por 2 homens de Deus, nosso pastor presidente, pastor Orlando, e o nosso pastor superintendente, pastor Joel. Nós nos reunimos de novo na quinta-feira, com a graça do nosso Deus, que Deus possa levar o pastor Joel, a pastora Marlene em segurança para a nossa cidade lá de Avaré, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Eu vou fazer a oração, depois o pastor Joel, nosso pastor, a autoridade maior aqui nessa noite, vai dar a bênção apostólica para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram presentes, líderes de departamentos, diáconos e diaconisas, por esses 2 dias abençoados de festividade na nossa igreja. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que o Senhor nos proporcionou e por tudo que aprova o Senhor no nosso meio. Senhor, nós louvamos
Eu creio que os louvores chegaram lá para o Senhor. Nós oramos, Senhor, eu creio na resposta das orações. E somos gratos pela palavra que o Senhor nos entregou. Nesses 2 dias de festividade, nós somos alimentados, meu Deus e meu Pai, de maneiras que só o Senhor conhecia e sabia como nos preencher e nos alimentar pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Joel, pela vida da pastora Marlene, por ter nos trazido e esta igreja que nós oramos, para que o Senhor nos leve em segurança, assim como todos os meus irmãos aqui presentes, dando a eles uma semana abençoada e nos livrando de todo mal, onde quer que eles forem, Senhor, meu Deus, meu Pai, que a boa mão do Senhor de graça, de misericórdia, possa continuar protegendo, instruindo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. E que Deus nos abençoe e nos cuide abençoado em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão, não vai embora sem cumprimentá-lo, sem desejar a paz do Senhor e esperar no próximo